Ontem líamos o comentário, a primeira carta das igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso. E hoje saltamos diretamente para a quinta, de tal modo que nós não leremos na liturgia a carta a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira. Hoje nós lemos a carta a Sardes, e aí pulamos a de Filadélfia e lemos a de Laodiceia. Então, a quinta e a sétima das igrejas do Apocalipse. São João diz, dizendo que o Senhor lhe dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. A cidade de Sardes era uma cidade que comerciava roupas tingidas. Era muito famosa pela tintura que produzia. Hoje nós não nos damos muito conta disso, porque hoje tecido é uma coisa banal. A gente compra, a gente veste. Mas naqueles tempos, tecido era uma coisa muito difícil. A roupa tinha que ser literalmente tecida. E as colorações das roupas eram feitas dos modos mais precários que existem. Realmente era muito difícil, naqueles dias, digamos assim, a arte da tinturaria, né? Então, ele diz: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem são os 7 Espíritos de Deus? Há 2 interpretações. Uns dizem que são 7 anjos que servem diante do trono do Altíssimo, como disse São Rafael a Tobias, e como disse São Gabriel a Daniel, um dos 7 anjos. Outros, e a maior parte dos padres da igreja é dessa opinião, dizem que os 7 Espíritos de Deus, na verdade, são o Espírito Septiforme, o próprio Espírito Santo com os seus 7 dons. De fato, esse é um nome que aparece muitas vezes em diversos hinos litúrgicos ao Espírito Santo, Espírito Septiforme, para falar dos 7 dons de santificação oriundos do Espírito Santo. As 7 estrelas, como vimos ontem, são os 7 bispos das 7 igrejas. Então, ele se apresenta para a igreja de Sardes como aquele que tem o Espírito Santo nas mãos e aquele que tem os chefes das igrejas nas mãos. Ou seja, ele é o dono do carisma e ele é o dono da autoridade na igreja. Então, a igreja, por assim dizer, está inteiramente nas mãos dele. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. É impressionante isso. Porque ele está dizendo ao bispo da igreja de Sardes que ele tem uma aparência de vitalidade. Mas ele não tem aquilo que, sobrenaturalmente, se chama de vida. Ou seja, ele se mexe, ele tem atividades, ele tem expressão, ele manifesta alguma exuberância externa. Parece vivo. Mas não há espírito ali. Falta a vida interior. Falta a alma do seu apostolado. É exatamente a crítica que o Abbé de Chotard fez ao escrever o livro célebre A Alma de Todo Apostolado, em que ele dizia que havia tantas atividades e tantas
coisas na igreja, mas aquilo era morto. Não produzia o efeito sobrenatural porque não tinha a vida sobrenatural. E como o apostolado é uma obra sobrenatural, ele nasce da vida interior. Então, se eu, ao invés de pregar a doutrina de Cristo, cheio de fervor por ele, eu pregasse uma doutrina humana, o que eu produziria? Nada. As pessoas ficam mortas. Elas não rezam, elas não têm fé, elas não praticam os sacramentos, elas não se convertem, elas não vêm para Deus com toda a força. E aqueles que vão ficando até que morrem e tudo vai desaparecendo. E ele diz à igreja de Sardes: acorda, reaviva o que te resta e o que estava para se apagar. Então ele está falando de uma chama que está se apagando e que pode ser reacendida. É muito interessante porque é um paralelo disso com aquela advertência que São Paulo faz ao jovem bispo Timóteo, quando lhe diz: reaviva a chama do dom de Deus que recebeste por imposição das minhas mãos. Ou seja, todas as vezes que nós falamos de reavivamento, nós sempre pensamos com uma ação unilateral de Deus. E ao menos nesses dois casos, o que Deus está dizendo, através de Paulo a Timóteo e através de João a Sardes, é: reaviva tu. Sopra sobre esse rescaldo. Faz essa chama se levantar de novo. Volta para a vida interior. E ele diz: pois não acho suficiente aos olhos do meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Ele está dizendo a Sardes: volta para o ensino. Que ensino é esse? O ensino de São João. O ensino que o apóstolo havia dado àquelas igrejas. O ensino de unir a fé e a caridade. O ensino de levar uma vida de oração e tocar a Jesus Cristo verdadeiramente. O ensino de ser abrasado por um ágape sobrenatural que os faça viver em comunhão com Deus no Espírito. Volta para a fé e para a caridade. Volta para os mandamentos de Jesus, que são a fé e a caridade. A fé e o ágape. Junta à fé o fervor. E assim, a chama vai reaparecer. Quando você se converter e voltar à oração, e voltar à fé apostólica, e voltar à vida espiritual com todo interesse, vai! Muda a tua forma de pensar. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão sem que tu saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Sardes era a cidade da tinturaria. Há alguns que não mancharam a roupa, que não mancharam as vestes, que conservaram a integridade, a pureza da fé, que mantiveram a santidade dos costumes, que mantiveram acesa a chama do amor. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá a roupa branca, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Que linda essa imagem.
Jesus dizendo: eu mesmo vou apresentar você para o meu Pai. Eu mesmo vou dizer: Pai, este aqui é aquele que não sujou as suas vestes. Este aqui é aquele que no meio de toda a corrupção do tempo, é aquele que no meio de tanta loucura doutrinal, é aquele que no meio de tanta desorientação não se manchou. Olha, Pai, ele conserva a pureza da fé, ele luta pela santidade. Vê, Pai, a pureza do amor que está no coração dele. O que Jesus está dizendo através do apóstolo é que no meio de uma geração corrompida, depravada, nós, quando conservamos a integridade da fé e do amor, nos tornamos identificáveis diante dos seus olhos. Ele mesmo vai nos apresentar diante do Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia, a última. Assim fala o Amém. Ela é a última igreja. Portanto, ele é o Amém. Ele se apresenta como o Amém, aquele que conclui todas as coisas. A testemunha fiel e verdadeira. Mas ele não é só o Amém. Ele também é a testemunha fiel, ele acompanha todo o fluxo da vida. Ele não está apenas no fim, ele está ao longo de toda a jornada. Mas ele diz: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele é o princípio, ele é o meio e ele é o fim. Mas aqui, a última igreja, ele se apresenta especialmente como o fim, como o último, como aquele que chega para buscar a sua noiva. Conheço as tuas obras, conheço a tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és tíbio, porque és morno, nem frio, nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Por que ele diz, oxalá fosses frio ou quente? Porque é o seguinte, tem muita pessoa que está fora do caminho, que é muito mais fácil de se converter do que aquele que está dentro do caminho parcialmente. Aquele que serve a Deus pela metade. Aquela pessoa que se engana, que ela segue, mas não segue. Aí ela começa com todo tipo de cachorrada espiritual. Então, ela não rompe com o pecado, se confessa mais ou menos, continua na mesma vidinha medíocre, decai para aquilo que é humano, terreno, carnal, só pensa em coisas materiais, em dinheiro, em trabalho, em construir a própria vida, decai completamente. Mas, ao invés de ir para o mundo e se perder, fica ali naquela zona intermediária. Está na igreja, mas não está, serve a Deus, mas não serve, reza, mas não reza, jejua, mas não jejua, faz apostolado, mas não faz. Está o tempo todo ali, no meio termo. Não é nem fervoroso, nem pecador, por completo. E o que o Senhor diz é, eu tenho náusea disso, eu tenho nojo disso, eu tenho vontade de vomitar. Eu vou te cuspir para fora da minha boca, eu vou lançar você para fora de mim. Você vai ser o meu vômito. Porque eu não consigo que você fique dentro de mim. É como quando você come uma coisa, né? Hoje mesmo de manhã, fui fazer um ovo. Já tinha um ovo lá que não estava muito bom, né?
comi, daqui a pouco, graças a Deus, vomitei. Não ficou dentro. Isto é o cristão morno para Deus. Ele não tolera. Ele não suporta. É por isso que as pessoas tíbias, elas não perseveram. Elas desanimam. Elas abandonam a jornada. Elas não querem servir a Deus de verdade. Elas vão e começam a se arrastar. Sabe, o tíbio é assim, o morno. É tudo para Deus é demais. Passar uma noite de vigília, é demais. Mas se tiver que passar a noite numa balada, ele passa. Fazer um jejum, não, poxa, que difícil. Mas se tiver uma dieta tal para poder perder tantos quilos, ele faz. Mas sofrer por Deus, eu não quero. Mas sofrer pelas criaturas, sofre. Por amor próprio. Porque não tem muito como se afastar do sofrimento nessa vida, né? Só que para Deus, tudo é muito. Tudo é demais. Não precisa tanto, né? As pessoas dizem, não, mas não precisa rezar tanto assim. Mas não precisa se confessar tanto assim. Não precisa ir na missa tanto assim. Comungar tanto assim. Não precisa ler tanto assim a Bíblia. Não precisa. É o morno. O morno é isso aí. E ele diz, eu não suporto os mornos. Eu não suporto essa gente que não é carne, não é peixe. Essa gente que não tem determinação, que não tem fervor, que não ama com zelo. E aí ele diz, tu dizes, sou rico e abastado, porque a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, vivia do comércio portuário. Sou rico e abastado, não careço de nada, não me falta nada. Como o homem é imbecil. Por quê? Basta alguém começar a ganhar dinheiro que surta, se acha todo poderoso. Eu tenho dinheiro, não me falta nada, estou conseguindo, vai dar certo, os meus esquemas estão funcionando, estou trabalhando, estou indo muito bem, vou conseguir, vou ter, vou prosperar, está ótimo. E isso é sinal de que se está dando certo porque Deus está abençoando. Vai. Porque a lição de Deus vem. Tu dizes, sou rico e abastado, e não careço de nada. Em vez de reconhecer que tu és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O homem que está tomado de um surto pelas coisas materiais é exatamente isso. Primeiro, é infeliz. Por quê? Ao invés de caminhar rumo à felicidade eterna, ele está preso nas miragens aqui. E isso é infelicidade, porque vocês vejam. Imagine assim, você está morrendo de sede no deserto, né? Aí você vai correr na direção de um oásis que você está vendo numa fantasia. Quando você chega lá, só tem areia. Tem infelicidade pior do que essa? É a desilusão, é o desencanto. É infeliz. É miserável, porque acha que tem, não tem. É pobre. É cego, não enxerga a realidade. É nu. É nu porque não está coberto pela graça. É nu porque está cheio de si mesmo. Dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo. Por que ele diz para comprar? Por que ele não diz, eu vou te dar? Porque o único caminho do tíbio é ralar por Deus. É trabalhar pelo Senhor. É voltar a buscá-lo com todo empenho. Então, ele tem que comprar. O ouro puro, purificado no fogo, para ficares ricos. As vestes brancas para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e castigo os que eu amo. Isso é muito bonito. Por quê?
Quando o homem está surtado com as coisas da terra e se esquece verdadeiramente de entregar-se às coisas do Espírito, bênção para ele é tomar um tombo. É quando Deus o derruba do pedestal. Graça para ele são os sustos da vida. E quando Deus é pai e o homem surta, é isso que acontece. Ali na frente ele cai. Agora, eu repreendo e castigo os que eu amo. Portanto, ai daquele que peca impunemente, que sai do caminho e tudo vai lhe dando certo. Ele entra no espírito do Salmo 73 de Asaf. Quando ele está perturbado porque ele vê todos os ímpios engordando, todos os ímpios enriquecendo, todos os ímpios prosperando. E ele diz, o que está acontecendo? Por que é assim? Aí ele entra no templo e cai em si e diz, agora eu estou entendendo. Agora eu tive um insight. Eles estão sendo engordados como o boi para o dia da matança. Quando você vê uma casa abandonada, os ladrões entram e saem dela e ninguém faz nada, porque ela está abandonada. Assim é o ímpio, que por ter rejeitado a graça, não será por ela corrigido. O justo, porque é amado por Deus, será muitas vezes corrigido, será muitas vezes castigado, será muitas vezes educado, disciplinado pelo Senhor. E isso é graça, é bênção. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. A porta se abre do lado de dentro. Eis que estou à porta e bato. Antigamente não tinha maçaneta, né? As portas eram fechadas por aquilo que a gente chama de tramela. Então, colocavam uma tramela na porta, que não tem como abrir do lado de fora. Tem que abrir por dentro. Então, o Senhor está dizendo, olha, se você não tirar a tramela, não tem como eu entrar. É você que tira. Ah, mas eu orei para fulano, para que fulano se convertesse, e não deu nada. A tramela ele não tira. Ele está lá com a porta trancada. Ah, mas eu estou há tempos jejuando por tal pessoa, intercedendo para que Deus possa trazer luz para ele. Está certo? Mas ele não tira a tramela. Ele quer. E quando ele quer, Deus respeita. A tramela está nas nossas mãos. Somos nós que temos que abrir o coração para a graça. Da parte de Deus está tudo certo. Ele está dizendo, não, está tudo resolvido. Abre a porta que eu entro, eu já estou batendo nela. Eu não estou me fazendo de difícil. O problema não sou eu. O problema és tu. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono. Veja que promessa maravilhosa. Vai se sentar comigo no meu trono. Vai reinar comigo no céu. Como também eu venci e estou sentado com o meu Pai no seu trono. Ou seja, São Paulo diz aos Colossenses que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Mas isso é pela fé.
Se nós nos convertemos, se nós abrimos verdadeiramente o nosso coração para a graça, nós efetivamente nos sentaremos no trono para reinar com Cristo na eternidade, quando a segunda morte não nos poderá tocar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, hoje, a palavra quer nos orientar contra dois males: o ativismo externo desprovido de vida e a mornidão espiritual, que nos faz ser mundanos e ter pouco interesse pelas coisas de Deus.